Gravar, o pessoal tá voltando. Então, assim, pessoal, eu vou falar como experiência própria, né? Como nós começaríamos um artigo científico, tá? Então, o principal seria, logicamente, nós definirmos, né? Eu vou fazer um artigo científico original, vou fazer um artigo científico de revisão, né? A gente precisa pontuar essa situação. Hoje, o que eu trouxe de dados ali para vocês seria mais relacionado ao artigo de revisão, né? Que é o comumente realizado durante a monografia do aluno, né? Até porque os artigos originais, pessoal, como são os meus, no caso ali, eles são desenvolvidos em um laboratório de pesquisa. Ah, professora, mas eu não tenho um laboratório de pesquisa na FAP? Não. Na FAP, nós temos um laboratório de aulas práticas, tá? O que é um laboratório de pesquisa? Né? O laboratório de pesquisa é aquele que também roda 24 horas por dia. É aquele que tem alunos, né, executando as tarefas. Os alunos muitas vezes vão ganhar para estar ali, então eles associam esse trabalho ao laboratório. Eu tenho um professor que é o responsável por aquele laboratório. Esse laboratório, ele tem custo, né? Então, a gente tem que fazer a manutenção do laboratório, embora ele esteja dentro de uma, né, universidade, dentro de um instituto, mas ele gera gastos, tá? Então, a gente tem gastos ali com animal, manutenção de animal, tem gasto com ração, tem gasto com reagente, compras de equipamento, né? Então, muitos artigos científicos, se você for pôr na ponta do lápis o preço desse artigo original, ele é muito caro, tá? Então, em um outro momento, a gente pode, sim, fazer um delineamento experimental, Márcio, que é isso que é a sua dúvida, né? Professora, eu quero fazer um artigo prático. Então, um artigo original, né? Eu preciso fazer um delineamento experimental para conhecer aquilo que eu tenho condição de bancar, de arcar, aquilo que eu tenho, né, ali de estrutura na FAP, então nós temos sim, né, algumas estruturas para fazer, mas o artigo original, esse prático, ele tem um custo. Então, todo o meu delineamento experimental é baseado naquilo que eu conseguiria desenvolver, tá? Então, eu não foquei nisso, mas a gente pode, de repente, se vocês até quiserem, na próxima aula eu falo um pouco de delineamento experimental também. Mas hoje eu vou falar para vocês dessa parte de artigo de revisão, que é o que eu senti muita dificuldade nos meus aluninhos aí do final do curso, tá? Alguém perguntou alguma coisa? Não, acho que entrou com a câmera, com o áudio aberto, né? Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês de uma maneira assim bem didática, bem descolada, né? O Masterchef da redação de um artigo, tá? Então eu fiz aqui um template, né? Um template, um roteirinho, de alguns pontos que nós iremos discutir hoje, né? Ao longo do nosso curso de extensão. Então, o primeiro né? Vamos pensar lá no final, gente. No Masterchef de comida, a gente quer fazer um prato, não quer? Então, aquele prato final, ele tem que ser saboroso, ele tem que ser bonito, o cozinheiro tem que, né, tá gostando do que ele tá fazendo, ele tem que demonstrar as técnicas dele, a habilidade técnica, para que o prato seja realmente, né, o melhor prato ali do restaurante dele, tá? Mas como que eu consigo fazer isso? Sabendo o que eu vou fazer, obtendo os ingredientes necessários, possuindo os utensílios necessários e cumprindo todas as etapas do processo, tá? Então, não adianta eu querer fazer, não sei, vamos pensar lá, um risoto de camarão, se eu não sei
Nada sobre isso. Se eu não tenho o arroz do risoto, se eu não tenho o camarão, se eu não tenho a panela para fazer o cozimento adequado, e se eu não seguir as etapas, né, da maneira correta. Eu posso fazer um risoto de camarão colocando primeiro a água, depois o arroz, depois o risoto, depois o camarão? Não, né? Primeiro, existem as etapas que devem ser cumpridas. Então, eu tenho que pôr a panela no fogo, tenho que picar o alho, tenho que picar a cebola, refogar o camarão, colocar o arroz, deixar o arroz ali pegando aquele gostinho, depois ir colocando a água. Não posso jogar a água dentro do risoto, que nem eu faço o arroz, né? Você vai colocando aos poucos. Então, existem segredos ao longo, né, desse trabalho, que é o cumprimento dessas etapas, tá? Então, o sucesso da redação do artigo científico, ele pode estar associado a esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Tudo vai depender do procedimento que vocês vão seguir, do envolvimento que vocês terão com essa pesquisa, do comprometimento seu com ela, da sua habilidade em escolher os caminhos para atingir o seu objetivo final. Então, até coloquei essa escadinha aqui, né, da força da vontade, para que vocês vejam que tudo na vida é assim. Se a gente ficar ali, ó, parado, né, no último degrau, pensando, eu não vou fazer, nós nunca vamos sair dali. Mas se der um start, né, falar, eu não consigo, mas, acho que eu vou tentar. Você sobe um degrau. Depois, você já precisa ir animando. Não, eu quero fazer. Aí você vai começar a se perguntar, poxa, mas como que eu faço? Hoje, vocês que estão aqui, vocês já estão aqui, ó. Como que eu faço? Porque quando vocês se inscreveram no curso, vocês decidiram mudar, decidiram trazer esse conhecimento para vocês. Então, vocês estão aqui. Aí, nós vamos descobrir, ó, eu vou tentar, eu consigo, eu vou fazer. E quando chegar lá no final, vocês conseguiram desenvolver, tá? Então, eu vou passar todos aqueles 4, né, pontos que eu coloquei no Masterchef do nosso artigo ao longo aqui da nossa apresentação, tá? E agora, como começar, pessoal? Saber o que fazer, né? Eu mudaria esse saber o que fazer para essa pergunta aqui, ó. Sobre o que vocês querem escrever, tá? Esse sobre o que eu quero escrever, nós chamamos de tema do artigo científico. Então, toda vez que vocês forem pensar em escrever um artigo científico, o principal ponto é vocês definir aquele tema. Então, você precisa definir o tema de acordo com a sua afinidade no assunto. Professora, a Jé estava falando ali, gosto de estresse oxidativo. Professora, gosto de biologia molecular. Essa afinidade você só vai descobrir conforme você for passando as disciplinas do curso. Então, não tem uma disciplina que vocês gostam mais do que a outra? De repente, é o professor que vende mais o peixe, né? Eu gosto da professora de parasita, então eu adoro parasita, sou eu. Não, eu gosto de fisiologia. Olha, eu até gosto de microbiologia, mas o Hudson, né? Então, assim, a gente vai criando essa afinidade ao longo do curso por uma determinada área. E é dentro dessa área que vocês têm que escolher o tema de vocês, tá? Dentro das disciplinas de TCC, na metodologia científica, vocês vão saber muito melhor a respeito sobre o tema, sobre essa hipótese. O foco do meu curso não é falar nisso, tá? Mas fiquem tranquilos que lá na frente, quando vocês chegarem, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas, gente, o tema é aquilo que você tem que escolher, que você tenha afinidade, que você tenha uma curiosidade,
né? Tem que ser um tema criativo, relevante, que tenha viabilidade, que seja original, que tenha uma integridade intelectual e uma sensibilidade social. Pensando, gente, tudo isso no quê? Eu vou fazer um trabalho bem feito para que outras pessoas utilizem o meu nome, leiam o meu artigo, citem o meu artigo, né, nas suas pesquisas. Eu quero fazer um trabalho que mude, né, o entendimento do tratamento da COVID. Professora, mas nossa, mas aí eu vou ter que trabalhar com COVID? Então eu vou ter que trabalhar em um laboratório? Não, de repente você pode juntar todos os artigos já publicados, ler sobre ele e dar a sua opinião. Certo? Como que a gente faz? Como, né, que eu sei sobre o que eu vou escrever? Vocês precisam se fazer essas questões, né? Perguntar para vocês mesmos, né? O que eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar? Então, assim, o que eu vou pesquisar? Professora, eu gosto de estresse oxidativo. Mas por que você vai pesquisar o estresse oxidativo? Olha, porque eu já ouvi o meu professor falar que o estresse oxidativo ele está envolvido no desenvolvimento de todas as doenças. Tá? Então, para que você vai pesquisar isso? Se já sabe que está em todas as doenças. Professora, porque o meu intuito é assim, é identificar melhor aonde que está lesionando a célula para, de repente, eu encontrar um entendimento em reduzir aquilo ali. Tá, tudo bem. Como que nós vamos pesquisar, então? Eu preciso estudar mais sobre o assunto, né? Quando que eu vou começar isso? Com que recurso? Quem que vai me ajudar? Eu vou fazer sozinha? Então, vocês precisam ir respondendo essas perguntinhas para vocês, tá? É assim que vocês conseguem ver se o artigo, ele vai ser relevante, se ele vai ser viável, se ele vai ser original. Muitas vezes, nós temos uma ideia na cabeça. Só que quando você começa o segundo ponto ali, que já vou falar com vocês, você vai desistir daquela ideia, tá? Por quê? Obter os ingredientes e possuir os utensílios adequados, né? Ponto 2 e 3 do nosso curso de hoje. Eu modificaria, né, esse obter os ingredientes e possuir os utensílios mas como eu começo a escrever? Gente, tudo o que você se propõe a fazer, você precisa estudar e separar os materiais a ser estudado. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Como que eu começo a escrever o artigo? Gente, estudando a partir do tema que eu defini. Então, às vezes, vocês definem um tema assim. Aconteceu comigo, né? Uma aluna decidiu um tema, e aí eu comecei a questionar ela, fazendo aquelas questões. Então, tudo bem. Vai atrás de artigos sobre o tema, começa a ler, começa a estudar. Faça a sua base teórica sobre o assunto que você escolheu. Sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, ela voltou para mim e falou assim: professora, eu quero trocar o meu assunto, eu quero trocar o meu tema. Eu não consigo, eu não tenho afinidade naquele tema. Eu tinha uma ideia na cabeça, né, de que a doença era desenvolvida por isso, mas quando eu comecei a ler, eu vi que não tinha nada a ver, professora. Tudo, né, já sabe-se tudo, tá muito difícil, quero mudar. E é normal isso acontecer, tá? Aí o que nós fizemos? Trocamos por algo que ela tenha mais afinidade, tá? Porque lá no final, para a gente ter o prato saboroso, nós temos que gostar daquilo que nós estamos fazendo,
não é? Então, o tema, ele é o principal foco do seu trabalho. Gente, escolheu o tema. Quero falar sobre câncer. Quero escrever um artigo sobre diabetes do tipo 1. Quero escrever um artigo sobre flavonoides, sobre tratamento com antioxidantes, tá? O que vocês vão fazer? Por onde vocês vão começar, gente? Estudando sobre o assunto, tá? É imprescindível que vocês tenham uma definição clara dos pressupostos teóricos do tema que você escolher, tá? Então, isso nós chamamos de base teórica do assunto. Essa base teórica, muitas vezes, nós não encontramos nos artigos científicos. Essa base teórica, ela está nos livros. Então, nós, professores, quando nós damos aulas, né, para vocês, nós passamos as referências bibliográficas. E essas referências, elas são a partir de livros, porque são aqueles dados clássicos sobre determinado assunto. Pode entrar artigo, pode sair artigo, pode fazer experimento novo, pode, né, fazer metodologia nova, né, montar um equipamento que olha lá dentro do DNA da célula. Mas ninguém vai tirar aquele dado clássico de que uma célula eucarionte tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem envoltório nuclear, dentro do envoltório nuclear tem as bases nitrogenadas, que o DNA é helicoidal. Então, isso são dados clássicos. E vocês precisam ter esse conhecimento clássico do tema que você escolheu. Jé, quer falar de estresse oxidativo? O que se sabe classicamente, né? O que é clássico dentro do estresse oxidativo? Tem uma organela lá dentro, tá? Da célula, que é o lisossomo, o peroxissomo. Dentro dele tem várias enzimas. Essas enzimas é que fazem, né, essas espécies reativas de oxigênio, que quando são liberadas, né, são consideradas maléficas e causam estresse oxidativo. Isso é um dado clássico, entendem? Quero falar da diabetes, né? Tem que saber o clássico daquilo, tá? Então, vocês precisam definir o tema e ter esse conhecimento da base teórica, tá? Lendo livros, certo? E os artigos científicos também sobre o tema. Porque assim, aí no livro vocês descobriram o que é clássico, o que é o, né, básico ali. E o artigo científico, em um período de tempo, né, um curto período de tempo que você escolher, normalmente a gente escolhe leituras de artigos dos últimos 5 anos, vai trazer para você aquele entendimento do que a sociedade científica está conhecendo de novo a respeito desse tema clássico. Então, tudo bem, vou voltar ali no exemplo da célula. É clássico que a célula tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo, dentro do núcleo tem o DNA. Isso é clássico, ninguém vai tirar isso, né? Já foi demonstrado. Mas, se a gente for pesquisar artigos novos ali dos últimos 5 anos a respeito, né, da mutação no gene de dentro da célula que leva ao desenvolvimento de um câncer, por exemplo, vai ter muita novidade sobre isso. Então, eu tenho que saber o que é o clássico e tenho que saber qual é a novidade relacionada a essa situação. Gente, vocês estão conseguindo raciocinar comigo? Deem um feedback, por favor. Sim. Mesmo? Pamela?
Sim, tudo certo. Tá. Então, recapitulando, escolheu o tema e estudou, né, a teoria básica sobre esse tema, sobre a doença. Ah, vamos pensar, acho que não tem ninguém do direito, né? Qual é o curso? Psicologia? Tem alguém da psicologia? Acho que tem, né? Não sei se tem. Sim, professora. Tem, né? Só para eu dar alguns exemplos que direcionem vocês aí também, né? Estou falando muito de ciência aqui, mas de repente o pessoal da psicologia, né? Vamos pensar lá no que Freud postulou, né? No início. Aquilo ali ninguém vai retirar mais. Aquilo é clássico. Só que podem hoje, né, outros cientistas, outros psicólogos, estarem incluindo dentro daquela teoria básica outros conhecimentos. Então, até alguns anos atrás, era muito normal, né? Castigar o filho, podia bater, podia, né, brigar, o que fosse. Hoje, a gente já sabe que você tem que conversar, você tem que considerar a psicologia positiva, né? Então, senta, olha olho no olho, né? Então, ao longo, quem que falou isso? Quem falou que não pode mais dar umas palmadinhas no filho? É a lei? Não é só a legislação, né? São vários estudos que são feitos, vários artigos que são publicados de uma pessoa que perdeu o tempo da vida dela e atendendo os pacientes, ou de repente, né, fazendo um grupo de estudos mesmo, foi captando informações de que quando eu batia, a mãezinha que batia na criança, a criança desobedecia. A mãezinha que conversava, que agachava, que olhava olho no olho, a criança cresceu, se desenvolveu um adulto mais amável, o outro já foi mais agressivo. Então, todos, né, esses dados, se eles não forem publicados em um artigo, a gente nunca sai do lugar. Conseguiram, assim, pensar na importância do que o trabalho de vocês ou a opinião de vocês sobre um determinado tema pode melhorar nosso mundo, gente? Pode trazer uma resposta lá no futuro? Isso é fazer ciência, né? Isso é fazer a diferença para a sociedade, é poder fazer a diferença, né, intelectual de cada aluno, tá? O intuito aí é criar, né, alunos pensantes, certo? Não só aquele aluno que vai se formar, vai pegar o diploma e pronto, acabou. Não, tá? Então, a gente escolheu o tema, estudou sobre aquele tema, viu que dá para, né, desenvolver um trabalho legal, cria uma hipótese, né? Então, a gente faz esse direcionamento, né? Eu quero comprovar tal coisa. Gente, não é porque você quer comprovar alguma coisa que, de repente, se você não conseguir comprovar aquilo, você vai jogar o seu artigo fora. Existem os artigos que também são negativos, né? Nós chamamos de negativos. De repente, você tem no início uma ideia, só que conforme você vai estudando, né? Você vai mudando essa ideia. Essa minha aluna, por exemplo, ela tinha uma ideia inicial. Depois ela achou que não ficaria muito legal. Então, ela decidiu trocar o tema. Mas nós poderíamos continuar, né, com aquele tema e simplesmente demonstrar os resultados negativos. Isso também é muito comum e muito importante, tá? Para que seja feita aí as comparações, certo? E aí, onde que nós encontramos esses materiais a ser estudados, gente? Livros, né, periódicos publicados, bases de dados online, né, onde nós encontramos ali os artigos científicos. Então, eu quero escrever um artigo científico, mas tem também que ler
artigo científico, tá? Aí eu pergunto para vocês sabem aonde a gente encontra os artigos científicos? Vou botar aqui. Na PubMed, na SciENO, eu acho que esses são os mais conhecidos, né? São essas plataformas, essas databases, né? Tenho ali depois, vou passar com vocês. São clássicos, né? Onde nós encontramos esses artigos, os livros lá na biblioteca. Hoje tem muito livro também em PDF, tá, gente? Tem muitas plataformas aí que disponibilizam. Então, facilita muito, né? A gente ter acesso a esse material. Então, beleza, vocês entraram lá no PubMed, no Cielo, e encontraram 50 artigos que vocês acharam super interessante e querem estudar. O que vocês vão fazer com esse artigo, pessoal? Entrou um ponto que eu gostaria muito, gente, de que alguém tivesse me contado isso, tá? Como organizar os artigos que eu encontrei e baixei no computador, tá? Hoje, eu acho que talvez vocês são mais novos, já vêm de uma geração que tem muita facilidade aqui no computador. Mas eu, no começo, né, pensa, eu entrei na graduação em 2006, era diferente, né? A gente não tinha, assim, não ficava tanto no computador, não levava computador para a faculdade, nada, né? E aí, conforme ia baixando os artigos no computador da própria faculdade, mandava para o e-mail e mandava de qualquer jeito, depois ficava tudo aquela bagunça no e-mail. Então, hoje, o que a gente faz que facilita muito a nossa vida? Cria uma pasta no computador com o título assim, artigo científico. Tudo que vocês baixarem de material, livros, artigos, ou até mesmo o próprio arquivo do Word, né, que nós vamos escrever o artigo na próxima semana, na próxima aula, vocês vão salvar dentro dessa pasta, tá? Então, aqui eu tirei um print, né, do meu computador, aqui só para vocês entenderem, gente, depois de muitos anos penando, né, eu fui criando essas pastas, ó, de tudo que eu faço lá no meu laboratório, né, hoje eu não estou mais atuando tanto quanto eu gostaria, mas aqui, ó, meus artigos, modelo de cicatrização, modelo de KO2, modelo de periódico, ó, é que lá a gente fala paper, né? Mas é artigo. Paper do ácido vanílico, paper da Medea, paper do lab, paper do hipérico, paper do modelo, paper da prostaglandina 2, tudo isso daqui, gente, são materiais, né? São experimentos que eu fiz, artigos relacionados, né, a esse trabalho, porque antes da gente começar a fazer um experimento, né, animal, você tem várias etapas a serem cumpridas, né, cadastrar um projeto, analisar no comitê de ética, então tudo o que fazia estava dentro de cada uma dessa pasta. Criem uma pasta dentro do computador de vocês, tá? Beleza, quando você pega o artigo, salva ele lá do PubMed, ele vai vir com um monte de número. Vem lá o DOI, o ISSN, às vezes vem uns nomes estranhos. Se você salvar daquele jeito, nunca mais na vida você sabe, né? Encontre o artigo de uma maneira fácil. Então, como que a gente salva? Como que a gente poderia facilitar, né, a vida um pouquinho mais? Salvando o artigo pelo nome do autor, o ano da publicação e o tema relacionado àquele artigo. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, ó. Como que eu salvo? Kim é o nome, né, do primeiro autor do artigo. Então, quando eu for referenciar esse trabalho lá dentro do meu texto, eu vou citar como Kim 2011. Então, eu estou escrevendo, aí tá lá. Fala assim, eu peguei isso daqui lá do artigo do Kim. Só que depois de um tempo, você vai reler o artigo, aí você vai falar assim, nossa, mas
parece que tem alguma coisa errada nessa referência. Ah, eu vou dar uma lida no artigo de novo para ver se eu não estou falando besteira. Aí você volta no computador, olha aqui, que em 2011. Fica muito mais fácil de você encontrar o artigo que você citou. Ah, de repente você escreveu lá uma frase linda, maravilhosa, falando que o efeito anti-inflamatório da quercetina reduziu o estresse oxidativo e esqueceu de colocar o nome do autor daquele artigo. Esqueceu. Ou colocou o nome errado, ou colocou o nome, o computador apagou, e agora? Meu Deus do céu, qual artigo que é o artigo que falava do efeito anti-inflamatório? Olha aqui, volta lá dentro da sua pasta, tá aqui. Aí você vai abrir, né, esse artigo e vai confirmar. Não, foi daqui mesmo que eu li essa informação, tá? Uma outra maneira, pessoal, é a gente organizar os xerox, muitas vezes, né? Antigamente nós tirávamos muito xerox de livros, né? Até hoje tem a biblioteca, tem um xerox ali do lado. Então, como que vocês podem fazer, né? Xerocar o material, comprar uma pastinha, que eu coloquei essa pasta com os divisórios, mas pode ser uma pasta normal, e organizar esse material de uma maneira que fica fácil de encontrar. Então, você pode ir grifando o material com marca-texto, tá? Hoje também, né, nos PDFs ali, tem essa ferramenta de grifar, mas já vou citar essa situação com vocês ali na frente. Então, vocês vão organizando esse material para que fique fácil de vocês voltarem ali no assunto, né, encontrar aquele material e construindo, né, uma escrita, tá? Então, você tem o tema, né, você separou ali os materiais, tá? Estudou esses materiais. Professora, mas eu vou ler, aí amanhã eu vou trabalhar. Aí eu esqueço aquilo que eu li. O que eu posso fazer? Porque daí eu não posso também ficar, tudo que eu leio, eu vou escrever ali dentro do meu artigo. Ah, então eu vou fazer um artigo só com 2 trabalhos. Vou ler só 2 trabalhos, porque tudo que eu leio eu quero escrever. Né? Então, chega lá no final, o artigo científico do aluno tem 2 referências. Ele só leu dois artigos e ele achou que estava suficiente. Não. Então, a gente ensina vocês a fazerem o que nós chamamos de fichamento, tá? Então, o que é um fichamento, gente? Antes de começar a escrever, seleciona, né, os livros clássicos, como eu falei, seleciona lá pelo menos sei lá, uns 20 artigos para vocês lerem, tá? E aí, pessoal, você vai fazendo esse resuminho desses artigos. Você pode até criar um próprio artigo no Word para fazer esse fichamento. Mas o que é a diferença do fichamento para um resumo ali propriamente dito? Que no fichamento você vai criar uma ficha, né, padronizada com alguns dados que também são coletados daquele material que você selecionou. Então, o tipo do material, ali você vai, né, escrever se é um artigo, se é um capítulo do livro, se é uma notícia da internet, o título daquele artigo, os autores, a data de publicação, a fonte, né, o nome do periódico, onde foi publicado, o método que foi utilizado e as conclusões principais daquele artigo, tá? E outros comentários. Então, se você pegar lá um daqueles meus 8 artigos que eu falei para vocês, tá? Eu vou resumir para vocês a conclusão de um artigo ali. Calixto de Campos, né, que é a minha citação, vírgula, 2015, demonstrou que o efeito da quercetina no modelo de dor no câncer é ideal, é benéfico. Então, um artigo de 8 páginas, no final eu concluí isso, que a quercetina poderia ser um novo tratamento para dor no câncer.
tá? Professora, mas por que que você sabe isso? Né? Porque quem desenvolveu o trabalho fui eu. Então, a minha hipótese lá no começo, né, era isso. Meu tema era o quê? Era investigar a dor no câncer e tentar um tratamento novo. Então, lá no final, eu consegui responder aquela minha hipótese, certo? Aqui, pessoal, tá. Então, antes da gente começar esse próximo link aqui, vou dar uma pausinha aqui. Meu Deus do céu, eu falo demais, né? Vou dar uma pausa aqui, vamos perguntar. Vou perguntar para vocês, assim, como que tá o direcionamento? Estão conseguindo raciocinar comigo? Sim, Tá tá muito bem fora bacana. do que vocês esperavam? Ou tá legal? Ou tá até melhor do que vocês esperavam? Já tá dando para ter uma ideia, assim, de como procurar, de como me direcionar, tá bem bacana. Ah, que bom. Cadê o Márcio? Saiu? Mais alguém, pessoal, quer pontuar alguma coisa? Jé? Tá dando para dar um norte, professora. Eu só não lembro quais são os tipos de artigo ainda. Eu fico, tipo, se existem muitas possibilidades de artigo que a gente possa Não, a gente redigir, pode. ou se são poucos. Na verdade, assim, Murilo, a gente classifica em dois tipos. Ou é o artigo de revisão, que você vai fazer a partir da leitura de materiais ali já descritos e dar a sua opinião. Então, no artigo de revisão, você pode defender algo positivo quanto negativo. E aí você vai tentar encontrar artigos que estão de acordo com a sua opinião, com o seu tema, com aquilo que você quer provar. Já o artigo original é o artigo que você vai testar a sua hipótese. Então, você vai ter que fazer metodologias práticas, fazer análise estatística, para chegar no final e comprovar se a hipótese está certa ou não, tá? Então, eu tenho diferenças quanto a custo, né, para desenvolver um artigo ou outro. Então, o artigo de revisão, você não gasta nada, porque você só vai pegar material e ler. O artigo original, que é o experimental, você tem que ter um programa para tabular os dados, né? Você tem que ter os insumos, os ingredientes ali, se for da microbiologia, vai ter que ter meio de cultura, vai ter que ter placa de Petri, estufa, entende? Então, existe esses dois pesos diferentes. E um artigo original, muitas vezes, você vai demorar 2, 3 anos para conseguir juntar dados suficientes para comprovar aquela sua hipótese inicial. Entendi. Entendeu? Gente, vai cair o link, vai cair não, já falta 1 minuto, eu vou desligar, voltem comigo para a gente finalizar aí a nossa última parte do curso, tá?